Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu te convido a fazer uma leitura expansiva e vamos entender que Isaías 14:12, o qual dizem que foi um ser que caiu do céu, na verdade, se tratava do rei da Babilônia. Se tratava de uma sátira direcionada ao rei da Babilônia, quando este fosse julgado e destruído por Deus. Na versão NAA, Nova Almeida atualizada, assim está: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Isaías 14:12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. E assim eles colocam este versículo dizendo que este versículo informa a queda de um ser do céu. Aos poucos eu entendo que a única coisa que cai do céu é granizo e chuva. Não caiu nada do céu. Ah, mas em Lucas 10:18, que fala que Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Depois nós vamos olhar. Só que quando você consulta Lucas 10:18, no manuscrito mais antigo, datado do meado do século 2 para trás, meado do quarto século, que é o ano 200 para trás, que é o manuscrito mais antigo, ele disse: eu vi Satanás caído como um raio do céu. Mas, para se tornar tendencioso, quando traduziram, João Ferreira de Almeida, Constantino e os pais da igreja fizeram questão de colocar eu via Satanás caindo. Deixa eu colocar lá. Lucas, vamos ver se a gente consegue achar aqui. Ó. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Versículo 18, aliás. Assim está. Lucas 10:18. Nova Almeida atualizada. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Só que no Códice Sinaítico, o códice mais antigo, que data da metade do quarto século para trás, ou seja, de 200 anos depois de Cristo para trás, é o mais antigo, Jesus disse: eu vi Satanás caído como um raio do céu. E Satanás é um ser? Não, é um adjetivo. Quem era o Satanás? Quem atormentava Jesus naqueles dias? Os fariseus. Eram opositores. Satanás é um adjetivo e indica um opositor, um oponente, um contrário. Não é um ser de chifre, de cauda e de rabo e de tridente. Então vamos voltar lá. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Vamos lá. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Estrela da manhã. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel. Assim está. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu fiz uma pesquisa no Google e eu vi um site muito interessante. Diz que até o quarto século isso era um palavreado, um dialeto normal entre os judeus. Ninguém falava nada disso aqui. Quando os pais da igreja, os pais da igreja, começaram a dar pitaco, começaram a fazer a manipulação na palavra, aí eles transformaram esse Lúcifer, que significa portador de luz, em um ser criado pela religião. Para o quê? Amedrontar os fiéis, para escravizar as pessoas, para colocar medo, pavor, ameaça, dizendo que Satanás é um ser de chifre e de cauda e Satanás vai pegar esta alma, eles falam alma, e vai levar para o inferno. Eu te pergunto, mas Deus, o Criador de todas as coisas,
O Deus que todas as águas dos oceanos cabem na concha da mão dele? Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que mediu o universo a palmos. Você acha que ele teria um rival? Você acha que teria um anjo caído para bater de frente com Deus dessa magnitude, dessa grandeza? Isso é uma insanidade, isso é uma falta de criatividade. Querer comparar, querer colocar um ser desse para enfrentar, para bater de frente com um Deus tão glorioso. Vou voltar aqui. Veja como você caiu do céu, a estrela da manhã. Estrela da manhã se refere a Jesus de Nazaré, se refere ao Filho do Homem. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho das coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aí? O que a teologia tem a dizer sobre estrela da manhã? Porque eles dizem que Isaías 14:12, a estrela da manhã significa um ser desobediente que queria ser maior que Deus e que Deus jogou ele na terra e ele veio arrastou mais um terço dos anjos e viraram demônios. E aí? Só que Apocalipse diz que estrela da manhã é Jesus. A brilhante estrela da manhã. Não dá para confiar, não dá para acreditar na teologia. Eu prefiro acreditar no que está escrito. E o que está escrito, nós vamos ler em Isaías, todo o capítulo 14, o contexto diz a respeito do rei da Babilônia. Diz a respeito de um conto hilário, de uma forma tirando um sarro do rei da Babilônia depois que ele fosse julgado. Vamos voltar lá. Isaías 14, 12. Versão NAA. Vou retornar ao versículo 3. Vamos começar a ler aqui. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta. Versículo 4. Você proferirá uma sátira contra o Lúcifer, contra Satanás, contra a estrela da manhã. Não, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, assim iriam dizer eles depois que Deus julgasse a favor do povo de Israel, contra o rei da Babilônia. Então, na queda do rei da Babilônia, isto era uma sátira, era uma forma hilária de falar do rei da Babilônia. E perguntando, indagando-o, como cessou o opressor, como acabou a tirania. Versículo 5. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Versículo 5, 6. Que faria os povos com furor, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Até aqui estamos lendo, tudo se refere ao rei da Babilônia. Versículo 7. Agora toda a terra descansa e está sossegada, todos dão gritos de alegria. Versículo 8. Ainda está no contexto da sátira. Até os ciprestes, olha aqui uma metáfora, uma figura de linguagem. Até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam, desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Olha, isso daqui era uma árvore falando. Eu te pergunto, árvore fala? Árvore dá risada? Não. Árvore agradece por não as cortarem? Não. Era uma sátira falando sobre o rei da Babilônia. E eles usavam essas madeiras para construir seus navios, seus barcos, suas casas.
Até o ciprestes, o nomezinho da abençoada, até os ciprestes se alegram por causa de você. E os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Aqui está, desde que você caiu. Aqui a religião transforma dizendo que foi um ser que caiu. Até agora não deu prova nenhuma disso. Lá embaixo, o mundo dos mortos, o Sheol, o Hades, o inferno, que é sepultura, se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Aqui estava falando sobre a morte do rei da Babilônia, que o mundo dos mortos estavam aguardando ele. Se fosse um espírito, se fosse um anjo, porque diz que anjos são como ventos, espíritos são como ventos. Então, se aqui fosse um espírito demoníaco, como a religião diz, um ser forte, que podia bater de frente com Deus, isso como a religião vê a coisa. Ele iria para o mundo dos mortos? Espírito morre? Espírito sente dor? Só nas igrejas dessas que fazem exorcismos que eles gritam, Brahma, tá me queimando. Tudo papagaiada, é tudo teatro. Tudo teatro. E o povo fica lá, os incautos. Eu falo porque eu fiz isso. Eu fiz parte desse teatro. Eu fui obreiro de uma denominação. E eu acreditava que aqueles homens, em nome de Jesus, tinham poder e aqueles seres eram demoníacos. Mas hoje, quando Deus, pela misericórdia, está me dando entendimento da palavra, eu vejo que, na verdade, aqueles espíritos nada mais é do que espíritos do erro, espírito da mentira. Por quê? Por eles não aceitarem viver a sã doutrina, não aceitarem que a graça, que o reino de Deus já foi estabelecido, então Deus envia o espírito do erro, da mentira, do engano, e ficam lá, bramando, gritando, enganando os incautos. E até os líderes são enganados. Então lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Versículo 10. Todos estes começam a falar e se dirigem a você dizendo: então também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? Olha, que coisa! Então, aqui a gente vê, se fosse um ser, vamos imaginar, vamos no estalo ter a mente de um evangélico, de um pentecostal. O que caiu dali foi Lúcifer, foi um ser, e ele brabo, e ele bota a mão para trás, e ele derruba avião, ele vira um caçaco. Só que no versículo 10, todos esses começam a falar e se dirigem a você, o Lúcifer, como um ser, que Lúcifer significa portador de luz, não tem nada a ver de ser demoníaco, e estrela da manhã se referia a Jesus. Então todos esses começam a falar e se dirigem a você dizendo: então você, ser, enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós. Olha, então lá naquele ano, 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, ele já perdeu a força dele. Se fosse um ser, ele veio, caiu, como a religião diz, e pronto, ele perdeu a força e se transformou como um homem e morreu e foi sepultado. Acabou, então não tem mais. Não tem mais. Analisando por esse versículo, não existe mais. Vamos dizer que até teria, como a religião diz, caiu, tá, beleza. Só que nesse versículo diz que ele se tornou como um homem. Vê, não bate. Analisando versículo por versículo, a gente vê que não bate. Eu estou usando a nova Almeida atualizada, que na verdade ela é a ARA, a Almeida Revista Atualizada. Essa daqui é mais atualizada. Vós não tem essas palavras. Então aqui ele perdeu a força e se tornou um homem normal. Então já não tem mais o porquê estar presente nas chamadas igrejas pentecostais, nas chamadas igrejas que praticam o exorcismo. Já não tem mais. A teologia não ensinou isso, que ele se tornou um homem e perdeu força. Já não existe mais.
Versículo 11. A sua soberba foi jogada no abismo. Olha o orgulho. Junto com o som das suas harpas. Olha, o ser aqui tocava harpa. A sua carne é de larvas e os vermes são a sua coberta. Pronto. Você entende que era uma sátira, era uma forma hilária de falar do rei da Babilônia? Você viu que até aqui, vamos falar sério, até aqui não tem nada de ser espiritual do mal, não tem nada de um ser ter lançado, ser jogado do céu. Por quê? Se for jogado do céu, então na verdade ele caiu de um arranha-céu, de um edifício alto, porque céu é toda essa parte azul, que você olha assim, sem nuvem, você vê o azul, ali é o céu, um céu. O firmamento é a parte escura. E onde Deus habita, segundo, não sei se é Isaías, Salmos, é no terceiro céu, onde Paulo recebeu a revelação para nós gentios. Segundo Coríntios, capítulo 12. Ele foi arrebatado em espírito e lá ele recebeu a revelação e trouxe aos gentios, que somos nós. A sua soberba foi jogada no abismo, o orgulho, junto com o som das suas harpas. A sua carne é de larvas, olha, a sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Eu volto a frisar. Espírito precisa de coberta, espírito morre, espírito é enterrado, colocado dentro de um caixão. Espírito tem o seu corpo que sofrerá uma decomposição. Então até aqui, estamos falando do rei da Babilônia. Não tem ser espiritual nenhum. Versículo 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Até agora o contexto está sobre uma sátira, sobre uma forma hilária, uma forma fantasiosa de falar do rei da Babilônia, uma forma de tirar um sarro dele, de zombar dele, porque ele se tornou um fraco e um ser como um homem normal. Então não caiu nada do céu, o que cai do céu é granizo e chuva. E se você jogar uma pedra, volta, bate na sua testa. Versículo 13. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Monte da congregação, aqui se referia a Jerusalém, porque Jerusalém foi construída num morro, numa parte alta. Por isso que fala monte da congregação. Aqui se tratava da Jerusalém. E até então, você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação. Que pecado! Se fosse verdade isso daqui, se fosse um ser que quis, subirei ao céu e exaltarei o meu trono. Até aí não tem pecado nenhum aqui, não cometeu nenhuma transgressão. Porque é natural de homens, é natural ainda mais que ele era um rei, de ser soberbo, arrogante, presunçoso, prepotente. Era natural, ele era um homem, ele era um rei. Então o orgulho dele era tanto que essa sátira diz que ele queria subir ao céu, não ao terceiro céu. Ele queria estar no lugar de status, no lugar alto. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Se fosse um ser lançado do céu, do alto, se fosse um ser, para que ele ia querer subir se ele já estava lá no alto? Você entende? Só pode querer subir quem está na parte baixa. Ele já estava lá, se fosse um ser. Isso aqui, nós estamos dentro de uma sátira. Nós estamos dentro de uma zombaria. Não tem nada aqui ainda que prova que tem um ser que caiu do céu. Então aqui está dizendo, subirei acima, disse o rei, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí tudo bem. Porque naquela época existiam diversos deuses. Os reis, eles adoravam, era Deus de todo jeito.
E nos dias de hoje, não são nem rei da Babilônia, são as pessoas mesmo aí que são religiosas que adoram imagem, de pedra, de pau. Os evangélicos adoram, os pastores adoram dízimo como dinheiro para encher os seus cofres. E aí? Cada um adora o que tem, o que quer. Cada um adora o que quer. Tira a imagem da Igreja Católica, eles viram no tamanco. Tira o dízimo dos evangélicos, eles pirueta, plantam bananeira, ficam doidos, ficam loucos, começam a rodar. Então, naqueles dias, o altíssimo dele podia ser Deus Baal, Baal Zebub, podia ser qualquer ser. Quem disse aqui que significa que ele queria ser maior do que o Altíssimo? O nosso Deus, o Deus vivo que nós cremos. E o Deus vivo é o Senhor, e o Senhor é o Espírito, como está em 2 Coríntios 3,17. Como alguém pode querer ser maior do que Deus se ele é o Espírito? Não tem como. Meu amado, Paulo disse, cuidado com as lendas judaicas, cuidado com as fábulas judaicas, não deem ouvidos, não discutam, é uma idiotice. Uma pessoa que conhece um pouco da sã doutrina, que vive o Cristo ressuscitado, entrar nessa... Isso aqui é uma ladainha, isso aqui é um... Não tem nem o que discutir a respeito disso aqui. Se uma pessoa chegar em você e querer falar, mas foi Lúcio, foi... Você fala para ele, tudo bem, então foi, vai, fica para lá. Mas é uma idiotice você discutir isso daqui. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele é o Senhor, ele é o Espírito. Vou lá. 2 Coríntios 3,17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ora, este Senhor é o Espírito, ele é o Espírito, não tem como ninguém ficar mais alto que ele é o Espírito, ele é onipotente, onisciente, ele criou todas as coisas pela palavra. Não adianta. É ser muito menino querer acreditar que aquele Lúcio, estrela da manhã, foi um ser caído. Não tem nada, não bate. Vamos voltar lá a Isaías 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Até aqui está normal. Versículo 15. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Mas ele achava que ele ia subir, seria igual ao Altíssimo. Mas a resposta foi, mas você, rei da Babilônia, com o seu orgulho, com a sua prepotência, com a sua arrogância, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Diga isso para o seu pastor. Pastor, tu és um mentiroso. Bispo, tu és um enganador. Dizer que aquele Lúcifer, que aquele estrela da manhã, que aquele era um ser diabólico, demoníaco, você é um mentiroso, você é um falso profeta. Mas você descerá ao mundo dos mortos. Espírito não morre, espírito não sente fome, não sente sede, não morre, não sente dor, não sente nada. Espírito não tem desejo sexual. Como eles dizem, a pomba gira está no homem, por isso que o homem é galinha, o homem pega tudo que é mulherada, a mulher está daquele jeito, batom vermelho, porque aquilo é obra da carne. Obra da carne, por quê? Porque está tão distante do espírito que quem prevalece é a carne da pessoa. Por isso que a pessoa prostitui, a pessoa vira homossexual, lésbica, feitiçaria, acredita em feitiçaria. Por isso que esses pastores, esses bispos vivem nesses exorcismos, vivem chamando e vem e sai e pula. Por quê? Porque eles são carnais. O que eles praticam dentro desses lugares chamados igreja são feitiçarias, são macumbarias evangélicas, porque eles são carnais. Se eles fossem espirituais, eles andariam como o Espírito da Graça manda, viver pela sã doutrina. Vamos continuar. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Versículo 16. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão, é este o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos? Olha a sátira a que ponto chegou. Dizendo que era o rei da Babilônia. Dizendo, ora, é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? É o homem
ou é um ser espiritual? É o homem ou é um demônio? Aqui diz que era um homem. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Só neste versículo aqui acaba. Dá-se fim à ideia do versículo 14, do versículo 12 ser um ser que caiu do céu, um ser que foi jogado do paraíso porque ele quis ser igual ao Altíssimo, maior. Aí era um homem, era o rei da Babilônia. Não acredite no que eu estou falando, não. Não. Acredite no que está escrito. Se você acreditar no que está escrito, você vai parar de ser enganado. Você vai parar de ser manipulado como marionete. Fica assim, ó, os bonequinhos assim, ó. Manobrando. Abra os seus olhos. Deixe essas escamas caírem. Deixe que o Cristo ressuscitado tire esse véu que está te cegando. Ali, todo o contexto diz a respeito do rei da Babilônia, de um homem, como você e como eu, de um homem. Só que ele teve autoridade que veio do céu, porque Jesus disse, todo homem que tem autoridade só tem porque é Deus que dá. O juiz é juiz porque é Deus que fez ele ser juiz. O policial é policial porque a autoridade vem de Deus. Porque o policial tem que repreender o que está praticando obra da carne. Está roubando, está matando, obra da carne. Então vem uma autoridade enviada por Deus para combater, para frear os desejos da carne. Você está entendendo? Se uma pessoa estivesse roubando, ela estivesse possessa de um espírito demoníaco, então o que viria lutar contra ele seria uma pessoa, um anjo de Deus, com asas, com tudo, vinha lutar, porque seria dois seres espirituais. Quantos assaltos que você vê aí, passando na televisão, quadrilhas, assaltar banco, você já viu algum com a mão para trás, babando e grunhindo? Não, porque é obra da carne. A carne está ativada. A carne está com mais potência do que o espírito. E tem que ser ao contrário. O espírito tem que ser forte. O espírito tem que ser cheio do Espírito de Deus para lutar contra a carne. Porque um se opõe ao outro. Um é inimigo do outro. A carne e o espírito. Vamos continuar. Versículo 17. Que transformava o mundo num deserto e arrasava a sua cidade. Que transformava o mundo num deserto e arrasava suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Olha como esse Deus era terrível, carrasco, maldoso. Versículo 18. Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo, no inferno, no Hades, no Sheol, ou no mundo dos mortos. Versículo 19. Mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos transpassados à espada, e que descem a cova de pedras, como um cadáver pisoteado. Mas você, rei da Babilônia, é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos transpassados à espada, e que descem a cova de pedras, como um cadáver pisoteado. Versículo 20. Mas você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Versículo 21. Preparem a matança dos filhos dele por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e enchem o mundo de cidades. Vou finalizar por aqui, porque eu acredito que aqui já entra no... Eu levantarei contra eles, diz o Senhor Exército, acabarei da Babilônia. Então, foi mais ou menos até aqui, até o 20. Vamos parar por aqui. Então, pronto. O que nós lemos, o que nós analisamos de versículo a versículo, até aqui foi a respeito de uma sátira, de uma forma de zombar do rei da Babilônia. Foi o que aconteceu até aqui.
Ah, mas e Ezequiel 28? Outro dia eu falarei dali, mas é outra, ali foi contra o rei de Tiro, foi um lamento, foi uma lamentação levantada contra o rei de Tiro. É a mesma coisa do rei da Babilônia. Então, Isaías 14:12, não foi ser nenhum que caiu da terra. Ezequiel 28, também não foi ser nenhum, ali era o rei de Tiro, e fala, ah, mas é o jardim do Éden. Ele vendia, no versículo 20, no capítulo 27, ele era um mercador, ele mercadejava, e tinha uma cidade que ele vendia os seus produtos que chamava Éden, mas não é isso hoje. Aí fala assim, ah, mas e Apocalipse 12, que diz que houve uma guerra, uma luta, e o dragão foi lançado na terra, e ele arrastou uma terça parte. Ali também não vou falar hoje nesse vídeo, mas o que significa Apocalipse capítulo 12? Ele ali dividiu acho que 2 em 3 partes. Quando fala que o dragão procurou matar a mulher, aquilo ali foi João falando a respeito do nascimento de Jesus. Quando Herodes mandou matar todas as crianças de 3 anos, 2 abaixo. Ali era uma referência a isso. Era uma figura de linguagem falando. E quando ele disse, o dragão foi derrotado, foi lançado para a terra o acusador de nós. Quem acusava os irmãos antes de Jesus? Quem acusa os irmãos dentro hoje das chamadas igrejas? Que não era para existir mais? A lei de Moisés. O diabo é um acusador. Então significa, diabo acusador. A lei de Moisés era o diabo. Ela acusava, ela matava, ela escravizava. Mas Hebreus 2,14, versículo 14 e versículo 15 diz que Jesus na sua morte destruiu a morte, a saber, o diabo. Quem era esse diabo que matava? A lei de Moisés, meu amado. Não tem ser nenhum, não. A nossa luta, o que Pedro disse lá, que o diabo fica bramando como um leão 24 horas por dia, é a nossa carne. São os desejos da carne que fica atormentando a mente da pessoa para praticar obras da carne. Obras da carne desagradam a Deus. Desagrada a Deus. Não é nenhum ser, não. Viado, não. O espírito que atormentava Saul vinha da parte de quem? De Deus. O destruidor, quando passou no Egito, matando todos os primogênitos, as crianças. E onde tinha o marcado de sangue, ele não entrava. Foi enviado por quem? O espírito que enganou os 400 profetas de Acabe. 1 Reis, capítulo 18 ou 21, 18, não sei. Também era quem? Por parte de quem? De Deus. Então para com essa meninice, para com esse... Sai desse leite, sai dessas fraldas. Seja adulto. Toma sua posição de homem sábio. Comece a estudar, tira meia hora, 1 hora todo dia. Vai lá em Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Hebreus, e vai lendo ali as epístolas, as 14. De Romanos a Filemão, Paulo escreveu. Hebreus, a minha opinião, foi Apolo que escreveu, não foi Paulo. Leia, estude bastante ali e você vai conseguir entender essas manobras, essas fraudes que fazem com a palavra de Deus. Amém? Fique com essa mensagem. Espero ter te ajudado de alguma forma a entender sobre esse ser criado pela religião chamado Lúcifer, estrela da manhã, um ser que caiu do céu. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. E se esse vídeo foi útil para você, dê um like, se inscreva, compartilhe. Vamos levar a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos, aos nossos irmãos em Cristo, aos eleitos de Deus que estão sendo enganados pela religião. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir.